Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e na aula de cinemática de hoje nós vamos falar sobre o movimento retilíneo uniforme ou simplesmente MRU. Esse é o primeiro movimento de fato cinemático que nós vamos estudar. Nós vamos começar entendendo como é que esse MRU acontece, qual a sua equação horária e algumas maneiras de trabalhar principalmente em exercícios. Então, para a gente começar, dá uma olhada nessa figura aqui. E você saberia me dizer onde que o carro vai estar no instante 9 minutos? Porque repara, aqui ele está dizendo para você qual a posição em quilômetros que o carro se encontra para cada instante no tempo. Acho que esse aqui é bem fácil, né? Você fala, pô, aqui está andando de 1 em 1, aqui também está andando de 1 em 1. Então, o próximo instante, né, que é o 9 minutos, provavelmente vai ser quem? 10 quilômetros, se mantiver, é claro, né, o mesmo passo que o carro estava fazendo antes. E se eu perguntar assim, pô, onde é que ele estava no instante 6,5? 6,5. Aí você fala, pô, metade daqui para cá, metade daqui para cá, então ele estava aqui na posição 7,5. Ou seja, esse aqui é bem simples, né? Mas o que você observa? Que existe uma regra de 3, né? Para que você possa encontrar a posição do corpo para qualquer instante. Agora, se eu perguntasse onde que o corpo vai estar na posição 58,3. Pô, você não vai fazer de 1 em 1, né? Para chegar até o 58,3. Você vai olhar e ver assim, pô, daqui para cá eu estou somando 1, né? Daqui para cá eu estou somando 1, daqui para cá eu estou somando 1. Ou seja, existe uma relação entre a posição e o tempo. A posição é o tempo mais 1. Então, essa equação que a gente acabou de montar é que é a equação horária da posição. Perceba que basta você inserir o tempo aqui e você vai ter o valor da posição do corpo. Cada um desses termos aqui tem uma função. Tem um 1 multiplicando aqui na frente, não é? Nós vamos ver que esse 1 representa a velocidade. E esse 1 que está sozinho, por acaso é igual, tá? Não quer dizer que tenha sempre ser igual. É a posição inicial, que é o S0, onde o corpo começa o movimento. Então nós já temos uma ideia de que a equação horária S de t ela é S0 mais VT. Então nós já sabemos descrever o movimento a partir dessa equação. Ah, professor, aqui a gente deduziu olhando, né? Nem todo movimento vai ser fácil de fazer isso, é verdade. Então vamos tentar ver um método um pouquinho mais genérico para que a gente possa encontrar a equação horária. De fato, o MRU é aquele movimento em que o valor da velocidade é constante, ou seja, a velocidade não muda ao longo do tempo. E se a velocidade é constante, a gente pode escrever V igual a ΔS sobre ΔT. Porque se a velocidade é constante, a velocidade média é igual à velocidade instantânea, tá certo? Então você pode usar que a velocidade acaba sendo igual à média, que é ΔS sobre ΔT. Se a velocidade não muda, né? Imagina que você tenha vários valores iguais a 1. Qual é a média desses valores? A média é igual a 1, obviamente, porque os valores não mudaram. ΔS é S menos S0, né, a variação, e ΔT é T menos T0. E como a gente comentou antes, a gente normalmente começa a contar o tempo no instante zero, né, quando a gente zera o cronômetro. Então, isso daqui ficou S menos S0 sobre T. E aí você passa esse T para lá multiplicando. Então fica S menos S0 igual a V vezes T. É claro, passo o S0 para lá. S igual a S0 mais VT. Agora eu queria que você reparasse que essa equação é uma equação do primeiro grau. Né? O que é uma equação do primeiro grau? Ó, vamos chamar esse termo aqui. Cada um tem um nome específico, né, para a função. O primeiro eu vou chamar de y, esse eu vou chamar de b, a e x. Então y igual a x mais b, ou seja, é uma função, né, do primeiro grau. E como é que você representa graficamente uma função do primeiro grau? Uma reta. Então eu vou desenhar aqui o gráfico S por T desse movimento.
E como é uma equação, uma função de primeiro grau, o gráfico é uma reta que pode ser crescente ou decrescente. O que significa aqui, ó, a função ser crescente? Quer dizer que esse termo, que é o coeficiente angular, é positivo, né? E aí, se o termo é positivo, a reta é crescente. Então, aqui a velocidade é positiva, ou seja, o movimento é progressivo. Galera, viu o gráfico subindo? Não importa se está para cá, tá certo? Ou se começa aqui embaixo, não faz diferença. O gráfico está subindo, o movimento é progressivo. Professor, e se estiver descendo? Obviamente, se estiver descendo, a velocidade é negativa. Nós chamamos esse movimento de retrógrado. Então, viu o gráfico descendo, velocidade negativa, movimento retrógrado. Você viu esse pontinho vermelho que eu marquei? Esse pontinho é o S0, é o coeficiente linear, que é o valor do B que está aqui. Então, você já sabe de onde ele parte, só olhando para o gráfico. Professor, como é que seria o gráfico da velocidade pelo tempo? Olha só, a velocidade é constante, né? Então, nós vamos desenhar aqui constantes, né? Se a velocidade é positiva, o gráfico está aqui. Se a velocidade é negativa, o gráfico está aqui embaixo. Então, está aqui o movimento retrógrado, está aqui o movimento progressivo. E a aceleração? Em qualquer um dos casos, a aceleração é nula, porque a velocidade não muda. Então, para ambos os casos, você pode desenhar aqui, ó, a aceleração igual a zero, já que a velocidade é constante. Então, com isso, você já sabe agora graficamente identificar como que é o MRU. Continuando, nós vamos falar agora sobre o movimento relativo. O movimento relativo é um artifício pelo qual a gente consegue fazer mudanças de referenciais. Lembra que o referencial é quem vai fazer a medida do evento? Existem alguns referenciais que são mais fáceis de fazerem essa medida. Ah, como é que eu vou saber quem são eles, professor? A gente vai acabar se acostumando fazendo várias questões. Mas por enquanto a gente tem que saber a técnica para que depois a gente possa ver onde que ela vai ser aplicada. Então imagina que você está num veículo, vou ter aqui dois carros, e você está no carro da frente, então está aqui você, e eu estou aqui no carro de trás. Então, tô aqui. Ed sou eu. E eu estou com velocidade V1 e você está com velocidade V2. Vamos supor, só para facilitar, que o V1 seja maior que o V2. Ou seja, eu estou andando mais rápido que vocês. O que você vai perceber? Que aos poucos o meu carro vai se aproximando de vocês, não é? Até que eu comece a ultrapassá-los e vá embora. Se você olhar para o lado, né, supondo que essas velocidades não sejam tão distintas, se eu estivesse na estrada mesmo, você olha para o lado, você consegue ver o meu carro, você consegue me ver lá dentro, você consegue ver as pessoas que estão lá dentro, você consegue ver o que elas estão fazendo. Às vezes você olha para o painel, ou seja, você consegue ver o interior do carro e ter uma noção dele. Aí você fala, pô, mas imagina que eu estou aqui a 100 km por hora e você está a 90 km por hora. Você consegue imaginar um carro passando por você a 100 km por hora e você conseguindo ver o interior dele com tranquilidade? Você vai falar assim, não, impossível, né? Então por que nessa situação eu consigo? Porque eu estou a 100 km por hora por um referencial que está aqui fora. Você está a 90 km por hora para esse referencial que está aqui na estrada, olhando o nosso movimento, né? Para a polícia lá que está com equipamentozinho para ver se a gente está acima do limite ou não. Só que para você, o meu carro está se aproximando não a 100 km por hora. Ou seja, o movimento relativo do meu carro para o seu é diferente. A velocidade relativa nesse caso é a diferença do valor das velocidades, ou seja, V1 menos V2. Vou botar em módulo, tá, pessoal, para que fique sempre positivo. Então, se eu pergunto assim para você, o que você está vendo? Você está se vendo parado, porque no seu referencial você está sempre em repouso, e você está me vendo se aproximando de você como se eu estivesse a 10 km por hora, ou seja, devagarzinho, né? Por isso que você consegue ver o interior do carro com tranquilidade. Ah, professor, mas se eu quisesse saber, ao contrário.
como que você vê o nosso movimento, né? Bom, no meu referencial eu estaria parado, eu não viria esses 100 km por hora, e eu viria vocês se aproximando de mim com 10 km por hora de velocidade. Não, o 10 é a diferença, tá? 100 menos 90. Então percebam que em ambas situações, né, a gente está se movendo um se aproximando do outro, com o mesmo valor de velocidade relativa, a diferença, né, é o sentido. Então, por exemplo, se eu quiser achar o tempo de ultrapassagem, pode ser que nesse referencial seja mais fácil de fazer a conta. Então a gente acaba usando mudanças de referencial. Não é uma regra, tá? As equações horárias também resolvem, mas a gente acaba usando mudanças de referencial que pode facilitar bastante o nosso problema. Acho que você já entendeu a ideia, né? Como é que seria caso a velocidade estivessem em sentidos opostos, ou seja, cada um andando para um lado. Imagina só, você está aqui na estrada e aí você vê na outra pista o carro passando por você. Você olha para o interior dele. Você não consegue ver nada, não é? Porque ele passa rapidão. O que significa esse rapidão para a gente? Que a velocidade relativa, provavelmente você já respondeu isso, é a soma das velocidades. Quando eu boto assim, tá, pessoal? Estou botando módulo, tá, de velocidade, por isso que não tem setinha, não tem nada em cima, tá? Então vai ser V1 mais V2. E aí a mesma coisa, né? Ah, como esse cara vê o outro movimento? Ele vê com velocidade V1 mais V2 se aproximando dele. Como que esse cara vê o movimento? Ah, ele vê esse cara aqui se afastando com velocidade V1 mais V2. Então essa é a ideia do movimento relativo. Sentidos opostos é soma, mesmo sentido é a subtração das velocidades. Então é isso aí, pessoal. Na aula de hoje nós falamos sobre o MRU, como encontrar a sua equação horária, como que é o gráfico dessa trajetória e também aprendemos a trabalhar com o movimento relativo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.